Se estude! Ou você se acalma, ou dou-lhe outro tapa na boca. O TDAH e a ansiedade são temas muito discutidos atualmente, e não só South Park como Os Simpsons tiveram episódios retratando esses temas. No vídeo de hoje vamos falar do nosso querido Tweak, de Eric Cartman, de Bart Simpson e também dos medicamentos e tratamentos não tão bons para o TDAH. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje estamos falando do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Assunto que já falamos aqui no canal, mas hoje estamos abrangendo um tema mais amplo, né? Vamos mostrar como o South Park através do Tweak e do Cartman e também os Simpsons através de Bart Simpson retrataram esse tema. Então se já curtiu a ideia desse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se curte o nosso conteúdo e quer ver muito mais conteúdo como deste vídeo, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. E bora comigo embarcar nessa jornada. Então, galerinha, vamos lá. Vamos começar um pouquinho agora falando sobre o Tweak, que, cara, ele é raramente visto sorrindo ou expressando emoções positivas. E eu vou dar um contexto sobre o Tweak para você entender como o TDAH afeta a vida dele e como isso muda a vida de uma pessoa. Então, ele é raramente visto sorrindo, emoções positivas, enfim, ele estando quase constantemente à beira do pânico total e tendo muitos ataques de ansiedade. Ele geralmente é visto cerrando os dentes ou completamente transtornado e louco, tendo ataques de ansiedade, obviamente. Às vezes ele pode parecer um pouco mais calmo, com menos espasmos quando ele está perto do seu namorado, o Craig. E seguindo a linha aqui da ansiedade, o Tweak ele não sai nada bem sobre estresse, cara. Muitas vezes experimentando sentimentos de extrema paranoia sempre que percebe uma tarefa para completar. Isto além do seu esquecimento geral e falta de foco. Pois é, a gente vai chegar nisso aqui daqui a pouco. Que deu a ele uma reputação de ser altamente pouco confiável. Os caras é foda, né? Como a gente mencionou, o Tweak é meio paranoico e ele demonstrou sinais dessa paranoia ser bem exagerada, muitas vezes sonhando com eventuais negatividades, em sua maioria que não tinham nenhum fundamento. Para tarefas simples, cara, tipo, sei lá, apresentar uma coisa na classe. Ele imagina que o mundo vai acabar quando ele for, por exemplo, apresentar aquele negócio. E nessas situações aí de extremo estresse, ele também é conhecido por meio que se refugiar em sua imaginação, muitas vezes imaginando campos gramados ou paisagens tranquilas para se acalmar. Por outro lado, ele também demonstrou ter um forte centro moral e uma disposição para agir de acordo com este centro moral. E embora ele seja facilmente manipulado, ele geralmente não participa voluntariamente dos esquemas do Cartman, ele só vai obrigado, permanecendo neutro ou passivo a tudo isso. E cara, agora a gente chega num ponto aqui. Os pais do Tweak, que não são pessoas tão boas assim, eles mencionaram várias vezes que o seu filho tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Mas o que carambas é isso? Que todo mundo fala que hoje em dia tem esse transtorno, mas ninguém sabe o que é. É um nome difícil de falar, eu tenho que tentar várias vezes falar, mas vamos lá. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é uma condição de saúde mental que pode causar níveis incomuns de hiperatividade e comportamentos impulsivos. Pois é, tá vendo o Tweak nisso daí? Pessoas com TDAH podem ter dificuldades em concentrar sua atenção em uma única tarefa ou ficar paradas por longos períodos de tempo, apresentando como sintomas a desatenção, mudança nos níveis de energia e várias outras coisas. Para uma pessoa com TDAH, isso acontece com mais frequência e com maior extensão em comparação com pessoas que não têm esse transtorno. Assim como o Tweak, que tem, a sua vida toda afetada, esse transtorno pode ter um efeito significativo nos estudos das pessoas, no trabalho, nos relacionamentos e também na vida doméstica. E para te situar melhor, agora a gente tem os tipos do transtorno de déficit de atenção. Vamos lá. O primeiro tipo é o predominantemente desatento. Como o nome sugere, as pessoas com esse tipo de TDAH têm uma extrema dificuldade em se concentrar, terminar tarefas e seguir instruções. Agora a gente tem o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, que eu acho que pode ser o Tweak. Pessoas com esse tipo de TDAH apresentam principalmente comportamento hiperativo e impulsivo, podendo incluir remexer-se, interromper as pessoas quando elas estão conversando, não poder esperar sua própria vez, enfim, várias outras coisas. E tem também, cara, um tipo bem específico aqui, que é o combinado hiperativo impulsivo com o desatento, parece um megazord do TDAH. Esse aqui, por mais que não pareça, é o mais comum dos transtornos de déficit de atenção. As pessoas com esse tipo apresentam sintomas de desatenção e também hiperatividade, podendo incluir incapacidade de prestar atenção, obviamente, tendência à impulsividade e níveis de atividade e energia acima da média. Mas não só através das lentes de South Park a gente pode ver o TDAH representado nas animações. Também temos os Simpsons representando esse transtorno com Bart Simpson, lá no episódio Brother's Little Helper.
Eu vou te explicar toda essa treta, vem comigo. Durante o dia de segurança contra incêndios, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Springfield chega à escola para ensinar as crianças sobre a segurança contra incêndio, obviamente. Embora a Lisa tenha um interesse genuíno em segurança contra o incêndio, o Bart pede especificamente os nomes dos equipamentos de segurança contra incêndio, ou seja, para que o diretor Skinner pronuncie com duplo sentido. E então, cara, o diretor Skinner ela apresenta uma peça sobre a segurança contra incêndio aos alunos. A peça consiste em Ned e Maud interpretando um casal hippie que usa muitas drogas. Durante essa peça, o Ned pega fogo, cara, como parte do ato, mas dá muito errado quando a sua vida está em perigo devido à propagação completa do fogo. O negócio pegou muito errado. E o método de, deitar no chão e rolar não funciona e as chamas continuam a aumentar. Os bombeiros então tentam apagar as chamas, mas não conseguem. No entanto, o Bart, cara, ele inundou o ginásio e um maremoto com a quantidade inimaginável de água irrompe com o Bart surfando na cesta de basquete, destruindo o local do dia de segurança contra incêndios, apesar de inadvertidamente salvar o Flanders. O Skinner faz o Homer e a Marge virem para a escola porque o Bart fez uma cagada monstruosa e fica tão furioso com a façanha do Bart que acaba espancando um palhaço de estresse enquanto está conversando com os pais do Bart. Então, o Bart é diagnosticado com o transtorno de déficit de atenção pelo médico lá. O Skinner recomenda que o Bart tome uma droga comportamental chamada Focusine e afirma que a única alternativa a não ser isso é expulsar o Bart, se o Homer e a Marge não tratarem o TDAH do Bart com essa droga. Apesar de várias tentativas fracassadas de Homer, a Marge convence o Bart a tomar a medicação e seu comportamento melhora imediatamente. Ele começa a prestar atenção na escola e respeitar os pais. No entanto, os efeitos colaterais em breve se mostram. E agora a gente volta para South Park com o nosso querido desenho aqui mostrando o TDAH no Cartman e também nos outros moleques. Os meninos têm um novo colega de classe. Olha aí, esse foi o dia que o time entrou no show, que só consegue dizer o próprio nome, obviamente, como todos nós sabemos. O Sr. Garrison, cara, que sabemos que é completamente alheio à realidade, e também a diretora Victoria, que aparentemente não era tão, alheia à realidade, eles não percebem a extensão das deficiências do time. E o Sr. Mac sugere que o time possa ter o TDAH, que antigamente era conhecido como só déficit de atenção. Depois que um médico diagnostica o time, ele é liberado de todos os deveres de casa e questões escolares, levando todas as outras crianças da classe a alegar que também têm o TDAH na tentativa de escapar do dever de casa. Todos os moleques da escola pelo menos da classe, são diagnosticados com o transtorno. E como medicamento para isso, eles recebem a Ritalina. Então, meus amigos, sem o fardo do dever de casa, o time encontra um novo passatempo ao ser descoberto pelos Lords of the Underworld, uma banda de rock composta pelo ex-namorado da Shelley, o Skyler. Você lembra desse cara? Mas enfim, por mais que essa história aqui seja completamente sensacional, é só uma história alternativa. Vamos falar da história principal desse episódio. Os outros meninos começam a tomar a medicação chamada Ritalina, o que os deixou muito calmos e também um tanto chatos, meio ligando com nada. O Cartman desenvolve um efeito colateral da Ritalina, que o faz ver monstros cor-de-rosa de Christina Aguilera, um dos quais faz com que ele acidentalmente mate o nosso querido Kenny. E aqui a gente chega com a morte do nosso querido Kenny nas medicações para o transtorno de déficit de atenção. Você viu o que o Focusine fez com o Bart, você viu o que a Ritalina fez com o nosso querido Cartman. Pois bem, a gente tem dois tipos principais de medicamentos usados para tratar o déficit de atenção, que são os estimulantes e os não estimulantes. Agora, William, que carambas é a diferença entre esses dois? Vamos lá. Aliás, vou deixar a fonte de tudo que eu estou dizendo aqui na descrição, tá? Os medicamentos estimulantes do sistema nervoso central são medicamentos para o TDAH, são os mais comuns prescritos hoje em dia. Essas drogas funcionam aumentando a quantidade das substâncias químicas cerebrais, como a dopamina, essa aqui eu conheço, e a norepinefrina, essa aqui eu não faço ideia que existia. E nesses estimulantes aqui, temos a Ritalina, que já falamos com o nosso querido Cartman e os moleques, e também o Adderall. Já os não estimulantes, os medicamentos não estimulantes, incluem a atomoxetina e alguns antidepressivos, como a bupropiona. Mas também temos alguns tratamentos naturais para o nosso querido Bart, para o Cartman e para o Tweek. Alguns órgãos de prevenção e controle de doenças recomendam comer e ter uma dieta nutritiva e equilibrada. Também fazer pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Dormir bastante, limitar o tempo diário de telas e telefones, computadores e TV, enfim. E alguns estudos também mostram que a yoga pode ajudar nesse caso aqui.
Pois bem, a gente viu que temos algumas drogas, né, alguns medicamentos, não vamos usar a palavra droga porque você vai ver daqui a pouco por que a gente não vai usar a palavra droga. A gente viu que alguns medicamentos podem ajudar no TDAH, alguns medicamentos podem ter efeitos colaterais, a gente tem alguns tratamentos naturais para essa condição. Então, para o Bart e também para o nosso querido Cartman, a gente tem uma solução. Temos também para o Tweak, mas os pais do Tweak se recusam a ter essa solução e a usar essa solução. Eles pensam em um método totalmente alternativo para a condição do nosso querido Tweak. Para ajudar o Tweak com o TDAH e a sua ansiedade, eles usam droga. Pois é, droga mesmo. Obviamente, como a gente mencionou, os pais do Tweak já falaram que o Tweak tem o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Mas é revelado no jogo South Park The Stick of Truth que seus pais misturam no seu café, o que já é bem tipo de hiperatividade, o maluco toma café. Eles misturam no café metanfetamina, que ele bebe como se fosse água, meu amigo. Sempre que acham que o Tweak precisa se acalmar, e acho que são várias situações, eles simplesmente lhe dão mais café com metanfetamina. E o maluco fica... Vamos lá, pleonasmo. O maluco fica maluco. E quando bebe esse café batizado, digamos assim, o Tweak se contorce muito, porque, tipo, cara, uma hora ele vai ter uma overdose desse negócio. E a única pessoa que pode acalmar o Tweak nessas crises é o nosso querido Craig. Então a lição que tiramos desse vídeo aqui, de toda essa explicação, é que o poder do amor cura o TDAH. Se você tem TDAH, saia por aí e encontre uma namorada urgentemente. Mas piadas à parte, procure um profissional especializado nessa área. Com certeza ele vai te ajudar muito com um tratamento para você. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou e sobre a sua opinião sobre esse tema também, sobre o Tweak, sobre o Bart, sobre o Cartman e sobre toda essa treta. Já deixa aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se curte o nosso conteúdo e por algum motivo ainda não é inscrito ou caiu aqui de paraquedas, considere se inscrever para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!